Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta terça-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu quero dizer com todo o meu coração, com todo o meu amor, por você que está vendo este vídeo, este canal pela primeira vez, por que o nome Inspire-se? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? Para você que já é inscrito no canal, de boa, continue compartilhando, porque eu tenho certeza que tem palavras, tem momentos em que o Espírito Santo, através dos vídeos, ele vai falar com você e você vai compartilhar com pessoas que precisam abrir a sua mente, cair o véu que vem dos olhos, para que possam ver a verdade que está em Jesus Cristo. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós não somos a geração da antiga aliança, nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Então, nós temos que viver de Mateus Apocalipse com toda intensidade, porque é dali que começa a nossa história, é dali que começa aquilo que Jesus fez por nós, que Deus o Pai fez por nós, em dar o seu único filho em morte de cruz, para que houvesse salvação, houvesse a esperança da vida eterna para nós, amém? Então vamos lá, gente. Bom, hoje eu quero tocar num assunto muito importante, porque há um tempo atrás, não muito tempo atrás, o pastor Luiz Carlos Graneiro me chamou para um culto aqui em São Paulo, e fazia muito tempo que eu não o via, e nos reencontramos, e ele pregou num culto de ceia. E por ele ter pregado num culto de ceia, eu resolvi trazer esse assunto porque ele me passou o vídeo esses dias deste culto. E eu quero dizer que é muito importante aquilo que ele tem falado e aquilo que eu vou te falar agora. Porque existem muitos lugares por aí que estão dizendo que o culto de ceia não é uma realidade, que é ilustrativo, figurativo, ou seja lá qual for o nome, que não é uma realidade, mas o momento da ceia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, ela é real a todo tempo. É real a todo tempo. Então, o que nós temos que entender é que existem situações em que as pessoas não estão entendendo o que a palavra está dizendo. As pessoas não estão entendendo aquilo que é para ser feito. Jesus foi bem claro sobre a comunhão através do corpo e do sangue, através daquele momento em que ele se reuniu aos discípulos e fez a ceia. Eu até fiz um vídeo anteriormente, já há algum tempo atrás, falando que não é santa ceia, porque se nós vamos nos originais, né, que estão escritos o texto, é ceia do Senhor e não santa ceia. Esquece esse negócio de santa. É ceia do Senhor, apenas para que vocês entendam. E o que é importante em tudo isso? O que é importante em tudo isso é que além de nós estarmos saindo fora do foco da verdade sobre a ceia, ainda, como o pastor até falou no vídeo, falou nesse culto que eu estou falando, que ele me mandou o vídeo do dia do culto, ele lembra ali a todos que tem pessoas que não vão ao culto de ceia porque acham que, como estão no pecado, elas não podem ir, porque isso é algo que é colocado, embutido na mente das pessoas por esses falsos líderes e profetas, como quer que sejam chamados ou apóstolos, porque hoje em dia as lideranças se denominam o que querem, né? Apóstolo, bispo, o que quer que seja, profeta. E é colocado isso para que as pessoas acabem entendendo. E o pastor Luiz, nesse culto que eu estive lá presente, ele chama a atenção, que ele fala assim, olha, eu estive aqui num culto, anteriormente a casa estava cheia, e justo no culto de ceia, não está tão cheio, mas por quê? Porque as pessoas não vão no culto de ceia por acharem que não são dignas de participar, porque colocaram na mente dessas pessoas que se você está em pecado, você não pode tomar ceia, porque não fazem a leitura correta do texto. Então o que eu quero dizer para você, a ceia é para todos, porque afinal de contas, em primeiro lugar, todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós. Todos nós somos. Então, por exemplo, se fosse para levar ao pé da letra, ninguém poderia ceiar. Nem pastores, nem líderes, nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. Mas a palavra não diz isso. Então eu quero chamar a atenção para vocês, vamos lá no texto? E eu quero pedir para vocês já o seguinte, anote tudo, como eu sempre peço, depois vá para o seu lugar secreto, ora, pede discernimento para o Espírito Santo, porque não é a minha carne que está falando. Eu estou falando aqui para vocês aquilo que o Espírito Santo me fala claramente para levar a vocês o que é bom, o que é verdade. Eu não posso falar através de contexto e muito menos teologia, porque teologia, gente,
Eu já falei sobre teologia e o ensinamento de Deus, ele não precisa de teologia, homilética, hermenêutica, nada disso. Ele precisa apenas que você tenha discernimento através do Espírito Santo, só isso. E que você tenha sabedoria ao ler a palavra, né? Isso é o mais importante. Tá bom? Então vamos lá? Anota aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 27 e... Não, 28 e 29. E o 30, tá bom? Então vamos lá, 28, 29 e 30. Mas prestem atenção, anota aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, tá? Então vamos lá? Vamos ler. Ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Primeira coisa, o que está dizendo aqui? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma e beba do cálice. O que está dizendo aqui? Olha, você tem pecados? Você está no pecado? Então olha para dentro de você, deixa Jesus Cristo habitar em você, pede perdão, seja menos falho e pecador, mas tenha comunhão comigo. Então, beba e coma. Examine você a si mesmo primeiro, beba e coma. 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que ele está falando aqui? Olha, tá, se você não se examinar e não se tornar uma pessoa melhor, você estará fazendo do corpo e do sangue de Jesus Cristo abominação. Você estará praticamente aqui se condenando. Mas por não se examinar e saber que a tua falha e pecado te permite ter comunhão e ceiar. Vamos para o 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Eu vou ler o 31 também. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Olha só. Vamos para o 29. Olha. Por causa disso há... Ao 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. O que está querendo dizer aqui? Olha. Pelo fato de você se deixar tomar, pelo fato de você achar que você é falho e pecador, e você não é digno de tomar ceia, muitos estão fracos, muitos morreram no pecado. Porque quando você se deixa estar em comunhão real, tá? Não figurativa, ilustrativa. Real com Jesus Cristo, você não fica doente nem fraco. Porque você começa a entender que quando Jesus vive em você, você está tão fortalecido que você consegue discernir o que você pode fazer para não pecar e ficar melhor. E se julgássemos a nós mesmos, hein? Olha só. Nós não seríamos condenados. Porque eu e você, quando nós olhamos um para o outro, ou quando você olha para si mesmo, muitos não admitem que estão errando, que estão no pecado. Só que quando a gente entra no texto e lê atentamente, está bem claro ali, ó, examine-se, pois, a si mesmo, e dessa forma coma e beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. É isso que nós precisamos discernir. Que você tendo pecados como toda a humanidade, como todo pastor, como todo líder, como todo mundo, ninguém poderia ceiar. Mas o texto fala o quê? Examine-se, gente. E tenha comunhão com Jesus Cristo, através do corpo e do sangue. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Cai fora da realidade que existe hoje nos templos, nos ministérios, nas igrejas, a mentira.
Tenha discernimento em falar com Deus, em ler os textos e entender aquilo que está sendo dito, porque você vai ver que, uau, eu posso ceiar, porque afinal de contas eu tenho que estar em comunhão com Jesus Cristo. E quando o pastor Luiz Carlos Graneiro fala ali no culto, ele fala com toda a razão. Nós não podemos deixar de ceiar por causa disso que é embutido pelos outros, para te deixar com culpa, com peso, porque afinal de contas os mesmos que julgam podem ser julgados na mesma medida. Então, se você quer ter esta vida com Jesus Cristo, esteja em comunhão com Ele através da ceia, sim, examine-se, mas coma do pão e beba do cálice. Amém? É isso, gente. Espero que eu esteja deixado bem claro. É só você ir ali e ler atentamente, que você vai perceber que não tem nada a ver você não ceiar. Amém? É isso aí, gente. Hoje, terça-feira, quinta-feira, tem vídeo do canal. Eu espero vocês lá. Olha, para você que já é inscrito, mais uma vez eu deixo aqui bem claro. Vai lá e compartilhe os textos com as pessoas que você acredita que precisa. E para você que está aqui pela primeira vez, se você sentir no seu coração, inscreva-se. Senão de vez em quando dá uma passadinha por aqui. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.